Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco, brevemente, sobre a influência ou a tentativa de influência japonesa na América Latina. Sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Bom, como vocês já estão carecas de saber, a grande parte, o que chama a atenção na América Latina em termos de geopolítica é, tirando os fatos regionais, é a disputa entre Estados Unidos e China. E essa disputa entre Estados Unidos e China acaba sendo um dos pontos centrais da política externa chinesa para a América Latina, obviamente colocando de lado a questão comercial, econômica, que isso aí fala por si só, e dos Estados Unidos, quando eles tentam de alguma forma, diminuir essa influência que eles estão enxergando que a China vem conseguindo aumentar na região, principalmente com alguns países como a Argentina, como o Uruguai, como o Panamá, a República Dominicana, entre outros. O que chamou a atenção nesse início de ano é como que o Japão está começando a colocar uma pressão um pouco maior, ou pelo menos uma atuação um pouco mais firme para começar a colocar o seu pé também em termos de alguma influência na América Latina. Isso porque o Japão ele tem alguns pontos críticos no qual ele depende da América Latina. Por exemplo, 14% da importação de milho japonesa vem do Brasil, 8% da importação do milho vem da Argentina, 14% da soja consumida no Japão vem do Brasil e também 12% da carne suína que é importada pelo Japão, ela vem do México. Então, obviamente, isso traz uma importância grande na questão de segurança alimentar. Mas, ao mesmo tempo que o Japão tem uma rivalidade profunda em várias categorias com a China, o governo japonês está sempre de olho no que a China está fazendo na região. E no início desse ano, entre o dia 4 e 12 de janeiro, a visita do Yoshimasa Hayashi, que é o ministro de Relações Exteriores do Japão, acabou exemplificando muito isso. Ele passou pelo Equador, pela Argentina, pelo Brasil e pelo México, e grande parte da narrativa do Hayashi foi uma narrativa onde ele estava basicamente defendendo e ressaltando os mesmos valores que os Estados Unidos trazem na reunião, e isso mostra como esses dois países estão alinhados. E durante muito tempo o Japão ele seguiu no vácuo ali, seguindo atrás do que os Estados Unidos fazem na região, como uma forma de não se desgastar com os países, não precisar também olhar com tanta atenção para a região, porque existe um alinhamento muito forte com os Estados Unidos. Mas com o passar do tempo, principalmente com o crescimento dessa dependência em determinados alimentos, o Japão ele entende que agora é hora dele também começar a marcar um pouco essa presença maior. Então, por mais que tenha tido uma narrativa do Hayashi mais centralizada em valores democráticos, etc., existiu também alguns conteúdos mais práticos. Esses conteúdos mais práticos, eles acabaram girando em cima de pedir regulações mais fortes, principalmente no Equador, na Argentina, no Brasil. No México, eles também enfatizaram esse ponto, mas não com tanta profundidade, a partir do momento que o Japão entende que a fragilidade em alguns processos regulatórios nesses países, principalmente no Equador, na Argentina e no México, acaba facilitando a presença e o crescimento da influência chinesa na região. O que ele quis dizer com isso? Que como existe um processo falho, ou pelo menos enfraquecido, de aplicação regulatória em diversas áreas, o Japão entende que isso acaba beneficiando a China quando a China ela começa a desenvolver um relacionamento mais personalizado, como no caso da Argentina, e aí vários processos regulatórios base, que sempre foram utilizados quando a Argentina contrata serviços de outros países ou fecha alguns acordos específicos, com a China eles acabaram sendo colocados de lado e num ambiente mais de informalidade a China acabou conseguindo muitas coisas na Argentina, inclusive a base espacial de observação espacial em Neuquén. O Japão entende que enquanto não tiver um fortalecimento regulatório muito forte, principalmente voltado para a mineração de minerais raros, para compra e exportação de matrizes energéticas, mas também na área de alimentos, ele entende que não vai ter uma competição
justa nos olhos do Japão e que a China vai ter uma vantagem muito grande. Ao mesmo tempo, eles entendem que quanto mais processos regulatórios firmes tiverem, menos a chance da China criar uma situação de dependência com vários desses países. Então, isso acabou inaugurando uma nova postura da política externa japonesa que visa dar mais atenção para a América Latina e não somente surfar na onda do que os Estados Unidos fazem na região, mas também colocar um pouco das ideias deles e das demandas deles para poder, de alguma forma ou de outra, estimular a presença maior de presenças de empresas japonesas na região, diminuir um pouco da influência chinesa e, ao mesmo tempo, conseguir um relacionamento um pouco mais maduro e mais sólido com vários países da região, onde aí vários acordos mais personalizados vão poder acabar surgindo entre esses países e o Japão. Durante muito tempo, o governo japonês ele acabou dando uma atenção mais técnica e mais diplomática, mas não tão profunda em termos de influência política na América Latina, e isso, de uma certa forma, acaba pagando o seu preço. O Japão, como eu disse, ele segue um pouco na esteira dos Estados Unidos em termos dessa influência, mas essa influência ela acaba sendo um pouco complicada à medida que os Estados Unidos também sofrem um pouco de relacionamento com vários governos na região por conta de falhas na própria agenda diplomática que os Estados Unidos têm com vários países latino-americanos. Um dos exemplos dessas falhas da agenda diplomática foi algo que eu escuto de forma recorrente de vários embaixadores latino-americanos aqui em Washington, de que a narrativa americana ela é sempre voltada para problemas, é uma agenda centralizada em problemas e não necessariamente em soluções ou oportunidades. Então a agenda geralmente ela circula ao redor de narcotráfico, imigração ilegal, lavagem de dinheiro, que são todos temas extremamente importantes para serem tratados, mas isso acaba inibindo vários países latino-americanos de tentarem desenvolver uma agenda mais profunda em outras áreas comerciais, econômicas com os Estados Unidos. E aí acaba abrindo uma oportunidade muito grande para que a China tome a frente desse relacionamento e acabe ganhando um espaço de mercado que antes era dos Estados Unidos e que também, em determinadas áreas, que era do Japão e de outros países europeus. Então, o Japão agora ele entende que se ele aumentar a sua presença, o seu diálogo na América Latina, ele pode ter uma influência maior, principalmente para fortalecer, nos olhos japoneses, alguns aspectos regulatórios na região, com o intuito de melhorar o ambiente para si, mas também de ver se consegue diminuir um pouco essa influência chinesa na região. E você, o que você acha da presença, do aumento ou do foco maior da diplomacia japonesa na América Latina? Um abraço a todos e até a próxima.